TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Espaço Urbano no ar. E hoje vamos te falar sobre revestimentos, um dos pontos principais para compor um ambiente. Nesta edição falamos também de lustres feitos a partir de uma técnica peculiar. E também nesta sexta vamos te mostrar as tecnologias aliadas a um ambiente rústico, um hotel super bacana. Não desliga, tá no ar Espaço Urbano. Boa noite! Revestimentos. Um dos pontos principais para compor um ambiente são os revestimentos. A partir deles que todo o resto começa a ser pensado. Luxuosos, minimalistas, retrôs, diversos estilos para todos os gostos. Hoje, quando se fala em revestimento, se fala de um todo. Ou seja, desde as paredes até no forro, os revestimentos estão presentes. São uma tendência que, quando utilizada com uma iluminação adequada, potencializa o ambiente. Hoje, um grande diferencial assim que a gente trouxe, tem um ano que a gente trabalha com um laminado, que é um laminado vinílico, né, que muita gente ainda não conhece. É um material totalmente diferenciado, com ruído zero, uma acústica térmico, se adapta super fácil a situações residenciais, comerciais. Então, se você não tocar esse piso, você jura que ele é uma lâmina de madeira, são os pisos bem diferenciados. Está sendo bem aceito pelos profissionais, os clientes têm gostado muito do material. Também trabalhamos com laminados diferenciados de origem alemã, que vai de 8 a 12 milímetros, que você realmente não precisa mais usar madeira. Então, ele tem uma tecnologia diferenciada, tem um design diferenciado, uma resistência única. Então, realmente, toda vez que eu tenho oportunidade, eu acabo sugerindo para os nossos clientes, principalmente na parte íntima, assim, dos espaços, os dormitórios, a parte de circulação, ele é atérmico, então não te dá essa sensação de frio que um piso frio te dá. Os cogobós, que são aqueles velhos elementos vazados que a gente vê ainda na casa da vovó, né, eles vieram na verdade redesenhados, eles estão voltando com uma força muito grande, eles estão sendo usados em fachadas de hotel, fachadas comerciais, fachadas residenciais, dividindo ambientes, porque hoje os ambientes estão extremamente integrados, então eles estão vindo com uma força muito grande. E os amadeirados, eles já vêm com uma força muito grande, e cada ano que a gente vai para a feira, você vê que tem uma releitura nova do amadeirado. Love to a baby, giving careful free, 'cause there is freedom around us, we have everything we need and I won't care. É preciso ter cuidados também com a especificação do produto que será utilizado. Existem normas que devem ser cumpridas para evitar problemas posteriores. Então você tem que tomar um pouco de cuidado, esclarecer bem na hora da escolha, assim, você não pode estar usando um porcelanato polido, por exemplo, uma área molhada. Ele vai transportar um certo risco para a pessoa que está usando. Então você tem que tomar o cuidado, ver o perfil da pessoa que você está atendendo, para que daqui a pouco você não faça uma especificação errada do material. Se comprometer um pouco mais na hora da especificação. Claro que os ambientes hoje estão mais integrados, isso não vai simplesmente fazer um patchwork na casa do cliente, apesar do patchwork estar em alta, mas não é essa a proposta. A casa, quanto mais clean, né, você vai carregar em alguns elementos, mas não pode ser a grande maioria. Anunciou que a vida virou, doeu, comeu, mas quem chegou não renunciou, amor. Existem revestimentos de diversos valores. Para aqueles que querem revestir, porém o orçamento é menor, a dica é eleger pontos específicos da casa.
A nossa grande preocupação aqui na loja é realmente atender a expectativa e realizar o sonho do cliente. Então nós temos revestimentos aqui a partir de 15, 16, 17, sei lá, 20, 30 reais o metro quadrado. Que esse pode ser a grande maioria do pano na casa do cliente. Então ele não precisa deixar de usar nada daquilo que ele gostaria de usar. E aí o que a gente pode estar fazendo? A gente pode eleger alguns painéis, algumas paredes na casa desse cliente e aí sim potencializar essas paredes, assim, aplicar revestimentos diferenciados que, na verdade, podem ser transformados nos cenários mais importantes da casa. Então, diríamos assim, trabalhar com a expectativa de orçamento, assim, em torno de 80%, 70% da casa do cliente e transformar o sonho dele naquele resto de 30%, 20% do espaço. Cada uno dá lo que recibe, luego recibe lo que dá. Depois da parte estrutural, o ponto de partida é o revestimento. Ele define grande parte dos cômodos, qual o estilo de cada ambiente. Por isso, muita atenção na hora da escolha. Tem muito no revestimento, ele não é responsável por tudo, mas é o que eu acho que não se pode pensar em errar, porque dificilmente se consegue mexer em revestimentos depois. Você consegue até mudar um estofado, mudar uma cortina, mudar um tapete, né? Daqui a pouco você não gostou da cor, enjoou da cor, então assim, tem que realmente se ter um compromisso, um cuidado muito grande na hora da especificação desse material, assim, cuidar os hábitos das pessoas envolvidas, as expectativas com relação à manutenção, com relação à cor, cuidar um pouco. A venda, acredito que ela não pode ser simplesmente um fechamento de negócio, sim uma realização da expectativa do cliente. É isso que a gente procura traduzir no nosso trabalho aqui. So baby, let's get it on. Drinking wine and killing time, sitting in the summer sun. You know I wanted you so long. Why'd you have to drop that bomb on me? E a seguir, lustres feitos de um material muito diferente. Lustres diferenciados, uma estética única. A nossa repórter Daniela Malman foi descobrir um pouco mais sobre essa nova proposta de construção com um material surpreendente. Olá, Gabriela, isso mesmo. Hoje a gente veio descobrir um pouco mais sobre essas luminárias pendentes. Então, Dieter, como é que surgiu a ideia de criar elas? Essa linha chamada Isos, ela surgiu quando eu estava fazendo uma prática em casas, sem muita pretensão, e comecei a desenvolver um corte nesse cilindro de PVC, e de repente eu encontrei uma forma diferente, que não era a primeira proposta. Depois tive que colocar algum detalhe a mais, a questão de saída de luz e também para o aquecimento dela. Depois do primeiro protótipo, a coisa foi se desenvolvendo e chegou a esse ponto onde hoje ela tem uma pintura metálica, pintura automotiva, com esse acabamento diferenciado. E onde eu posso utilizar elas? Eu posso utilizar em qualquer cômodo da casa ou de repente ela é específica só na sala, só no quarto? Como é que funciona esse processo? Bom, ela é feita para locais sem muita iluminação, porque ela é uma luminária que não exatamente ilumina e sim decora o espaço, e ela não depende de um ponto específico para essa instalação. Ela pode ser colocada num ponto esquecido da casa, onde a gente pode marcar esse espaço com essa luminária. Ela tem um design aí todo diferenciado, né? A gente tem que ter um certo cuidado, de repente, com o mobiliário ou para o cômodo que a gente vai usar, para isso combinar. A proposta dela, como a pintura pode ser feita a partir de uma tabela de cor, tanto automotiva como da indústria moveleira, é o cliente poder adequar dentro da proposta de projeto da casa, escolher a cor através da tabela de cor. Então qualquer cor, qualquer tom é possível com ela, sendo também a luminária em duas cores.
Então, também uma proposta diferenciada. E depois dela instalada, tem algum cuidado, a manutenção? Como é que funciona? Não, a manutenção dela é bem simples, a mão cabe fácil dentro dela, ela é uma luminária que não acumula insetos, coisa que acontece muito na iluminação geral, então o acesso dela é simples, a lâmpada dela também é uma lâmpada acessível no mercado, não tem maiores preocupações com isso. E o material utilizado para fabricar elas, qual é? Neste caso aí, a linha começou com PVC e hoje a gente tem um acabamento diferenciado, que é feito pelos móveis Retos, onde foram aplicadas lâminas, e a ideia que se tem é que ela é de madeira, mas na verdade a estrutura dela é PVC. Been so long now since I gave up my heart. I've kept it like now. I don't wanna get it hard. So let me tell you now. I just wanna be sure that you won't hurt me. Can you promise me that falling in love again? E depois do intervalo, um hotel que une tecnologia ao ambiente rústico. So sentimental. Hotel Baviera. Sem perder o aconchego, o Hotel Baviera, localizado em Teutônia, no Vale do Taquari, tem a sua arquitetura diferenciada, seguindo um estilo enxaimel e com ambientes inspirados em diversos locais do mundo. Um verdadeiro ponto turístico na cidade de Teutônia, no Vale do Taquari. Todo restaurado em estilo enxaimel, o Hotel Baviera carrega um estilo arquitetônico que une o rústico com o moderno. O hotel é um prédio que foi construído nos anos 80, bem no início da fase pós-emancipatória de Teutônia, onde foi feito esse projeto de uma cidade nova, de uma cidade que foi planejada. Em 2007, esse prédio estava desativado e vi nisso uma oportunidade de fazer algo diferente nesse prédio, pela estrutura que ele já tinha no aspecto arquitetônico diferenciado, pela maneira como ele foi concebido e construído. Nas vivências que eu tive nas viagens, principalmente na Europa, a gente tem essa visão de que os prédios, embora tenham a concepção histórica, no seu interior incorporam o que tem de moderno em termos de estrutura, tanto da arquitetura, que hoje tem múltiplas oportunidades e múltiplas facilidades de materiais novos e de aplicação, bem como na tecnologia que hoje o hóspede ele exige. Bianco, troppo bianco. Todo o projeto de restauração foi pensado de forma que a tradição e a rusticidade permanecesse. Por isso, todo o andar térreo apresenta uma estrutura de pedras de areia de origem europeia e que são apenas encaixadas umas nas outras sem a presença do cimento. Mantendo a base arquitetônica existente, que tem uma história nisso, o processo de construção foi feito em pedra gresa, aqui conhecido mais como uma pedra de arenito, que foi trazida bruta para o local e foi lapidada por antigos mestres que hoje praticamente já não se tem mais essa arte. E foi o trabalho que mais custou a ser feito, que foi a restauração dessas pedras, que é um trabalho de arte. A gente observa que cada pedra entalhada ela tem a sua própria característica, que é do artesão que fez essa pedra. E os castelos, ao longo de muitos séculos, na Europa, foram construídos com técnicas muito parecidas. E esses imigrantes trouxeram para cá e foi uma coisa que surpreendeu, porque um prédio construído nos anos 80 ainda resgatou essa técnica de construção. Então todo andar térreo ele é construído com essa arquitetura, com essa pedra que tem uma parede de 50 centímetros, que mantém uma estabilidade térmica e acústica dentro do prédio.
Apesar do clima retrô, a modernidade está sempre presente. Através da tecnologia, todo o hotel é adaptado com isolamentos acústico e térmico. E aí nós buscamos na arquitetura as soluções para implantar, mantendo o conceito, mantendo a arquitetura original, mas no interior transformar isso usando toda a tecnologia da arquitetura e da hotelaria. No hotel se pode encontrar ainda algumas aberturas resgatadas de antiquários, quadros e brasões trazidos da Europa. Tudo para transportar para o Brasil os ares europeus dos imigrantes que hoje vivem na região, mas claro, sem deixar de oferecer conforto e aconchego. O que se buscou então foi trazer para dentro do hotel alguns ambientes, por exemplo, o ambiente onde é servido o café da manhã tem o tradicional jardim de inverno, o Wintergarten, que nesta época então ele recebe uma insolação e faz um aquecimento natural, muito comum nos países mais frios, mas nós temos também 4 ou 5 meses muito frios. Então o nosso café da manhã não precisa de aquecimento. O próprio projeto contemplou isso e faz essa passagem de sol, né? A própria exposição solar permitiu que no inverno se tivesse uma boa exposição solar e a gente aproveitasse isso para trazer. Então os móveis foram ambientados também para isso, para que se tivesse esse ambiente, essa possibilidade de viver, porque se esses imigrantes que aqui vieram e construíram a região tivessem permanecido na Europa, certamente estariam vivendo num ambiente muito próximo que a gente procurou transportar para esse empreendimento. Então nós temos uma área também de eventos que também contempla isso. Você faz um evento, você pode fazer um evento muito, digamos assim, minimalista, mas retrô. É uma possibilidade com pratos típicos de época também, onde está ambientado o hotel. Então essa é a dinâmica que se procurou implantar para trazer essa ambiência, embora típica, porém com a modernidade que se necessita para fazer uma hospedagem de qualidade. Espaço Urbano terminou, que pena, mas lembrando que estaremos aqui com informações inéditas nas sextas-feiras e reprises durante a nossa programação. Você ainda pode acessar as nossas matérias e programas pela internet, viu? Confere no site univades.br/tv ou também inscreva-se no nosso canal no YouTube. Um grande abraço, até mais, até semana que vem. TV Univades, para você, para o nosso Vale.